Eu quero frisar que falo aqui em nome da bancada do PT, aqui no Senado, portanto, em nome do nosso partido. E quero abordar na tarde de hoje a importante visita encerrada no último domingo do Papa Francisco em uma viagem de 9 dias à América do Sul, em que visitou o Equador, a Bolívia e o Paraguai. Aliás, muito mal divulgado pela imprensa nacional, talvez pelo conteúdo de tudo que foi dito pelo Papa Francisco. A própria escolha do roteiro já foi revestida de uma enorme simbologia política, tendo em conta o quadro de pobreza, de desigualdade social, de expoliação dos povos indígenas pelas elites brancas e dos sanguinários regimes autoritários que marcam a história desses países. Mas, para além disso, a forte crítica política externada pelo Papa ao mundo em cada uma dessas nações deve ser motivo de profunda reflexão a todos nós sobre o tempo em que vivemos e sobre esse sistema global funesto e falido ao qual estamos submetidos. No Equador, onde iniciou sua caminhada sul-americana, o pontífice ressaltou o enorme desafio que todos devemos assumir de garantir um futuro melhor, entre aspas, para os mais frágeis e para as minorias mais vulneráveis. Disse ele com toda a razão que, abre aspas, os pobres são a dívida que a América Latina tem. De fato, essa luta pela inclusão no nosso continente é algo que só foi verdadeiramente assumido quando governos de esquerda, compromissados com as causas sociais, chegaram ao poder nesses países. O Brasil, por exemplo, viveu 5 séculos em que poucos podiam muito e muitos não podiam nada. Foram 500 anos de uma terrível e brutal exclusão, atingindo especialmente as populações negras e indígenas que eram vítimas de uma ultrajante condição de vida subhumana. Foi com determinação e coragem que os nossos governos, iniciados com o presidente Lula, começaram a pagar essa dívida com a história, fazendo uma verdadeira revolução no Brasil. Entre outras vitórias, retiramos mais de 36 milhões de famílias da pobreza, elevamos 42 milhões de pessoas à classe média, criamos 20 milhões de empregos e dobramos o número de estudantes nas universidades, franqueando o acesso ao ensino superior a parcelas excluídas desse direito. Seguramente não foi e não é uma luta tranquila, porque na América Latina as classes dominantes resistem à perda do poder que a inclusão social lhes impõe. Não é com alegria, apesar de todo o humanismo de que a causa se reveste, que as elites veem as portas das senzalas sendo abertas, dando espaços a que antigos oprimidos. Peço a Vossa Excelência uma razoável tolerância em que, aqui antigos oprimidos, libertos das condições degradantes em que viviam, dividam com elas seus velhos opressores, espaços e oportunidades. Quantos ainda não lamentam neste país não poderem mais dispor de empregados domésticos em regime praticamente de semi-escravidão? Quantos não foram os que reclamaram com toda a carga de racismo e preconceito que os aeroportos tenham virado rodoviárias em razão do espetacular acesso a que os mais pobres tiveram nos últimos anos às viagens de avião? De forma que, mesmo sendo uma dívida social a ser paga, como bem disse o Papa, a inclusão dos pobres nem sempre é bem-vinda em muitos estratos da nossa sociedade,
mesmo que essas elites se digam devotadas cristãs. Essa peregrinação de 25 mil quilômetros, idealizada e trilhada pelo pontífice argentino, deve reverberar como uma mensagem política de fé e de força sobre a necessidade de transformarmos a realidade do nosso continente e do mundo. Francisco reconheceu, num gesto de imensa significação, que incomodou muitas forças reacionárias, os esforços feitos pelos governos de esquerda latinos, especialmente os dos presidentes do Equador, Rafael Correa, e da Bolívia, Evo Morales, em favor do desenvolvimento inclusivo nos países que governam. Da Bolívia, aliás, uma nação cujo primeiro presidente índio foi quem conseguiu mudar a perversa face de exclusão dos indígenas, que representam mais de 60% da população, o Papa Francisco fez seu discurso mais contundente contra a crueldade do modelo econômico e político hoje vigente no planeta, que ele classificou como ditadura sutil. É um sistema, no dizer do pontífice, que impôs a lógica do lucro a todo custo, sem pensar na exclusão social nem na destruição da natureza. É insuportável. Não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos e nem sequer o suporta a terra, a irmã mãe terra, como dizia São Francisco. Fecha aspas, registrou o Papa. Foi uma fala de larga profundidade em que o Sumo Pontífice, por ser latino e conhecer com muita propriedade a situação do nosso continente, deu um viés vivamente social à sua missão evangelizadora. Ele condenou a idolatria ao capital e o fato de ele dirigir as opções dos seres humanos, tendo em conta que, quando a avidez pelo dinheiro tutela todo o sistema socioeconômico, isso, e aqui abro aspas, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana, coloca povo contra povo e, como vemos, até põe em risco esta nossa casa comum. Estamos assistindo ao drama humano a que a Grécia, por exemplo, está sendo submetida. A ganância financista e um perverso receituário econômico impingiram ao coração da Europa essa tragédia grega com um rastro de fome, mortes, miséria, êxodo e desesperança. É contra essa lógica que seguimos lutando no Brasil. E por mais que o sistema tenha jogado o mundo nesses tempos difíceis, nessa duradoura crise internacional, o governo da presidenta Dilma seguirá como sempre foi, próprio das nossas administrações, dando a mão aos mais pobres e não ao mercado, porque foi para isso que os brasileiros a elegeram. O Papa, aliás, cruzando os céus brasileiros, quando ia do Equador à Bolívia, nos brindou com uma mensagem em que saudou a presidenta Dilma e renovou o que chamou de aproximação e afeto pelo povo brasileiro, a quem desejou abundantes graças. Na mesma fala encorajadora, recebida pela nossa Força Aérea em Manaus, ele nos conclamou a que continuemos progredindo em valores sociais e espirituais, aumentando o nosso compromisso pela justiça, solidariedade e paz. Foram os brasileiros que se decidiram pelo fim da secular mentalidade da exclusão que nos oprimia quando decidiram que Lula chegasse à presidência em 2003. Quero concluir aqui, senhor presidente, pedindo que o meu discurso seja dado por lido, mas não deixaria aqui de forma alguma de registrar que, para todos os latino-americanos e para aqueles que lutam por justiça e liberdade no nosso continente, essa visita, sem dúvida,
representou um marco histórico importante. Muito obrigado.